Tudo bem, meu povo? Como vocês estão? Espero que bem. Hoje o capítulo é o 23 do segundo livro de Reis, da palavra da Bíblia Sagrada de Deus. Mas é claro, antes de começarmos aqui a nossa leitura diária da palavra de Deus, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, para você se inscrever, ativar o sininho, deixar a sua curtida e o teu comentário. Aproveite nos comentários para colocar aquela intenção, fazer aquele pedido de oração para aquelas pessoas que estão precisando que você conhece, porque é de graça, não te custa nada, mas para nós tem um grande valor, porque podemos levar a palavra da Bíblia Sagrada de Deus para mais pessoas. Capítulo 23 do segundo livro de Reis. Josias renova a aliança com Javé. Então o rei mandou reunir junto de si todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. Subiu ao templo de Javé com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os habitantes e os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. Leu diante deles todo o conteúdo do livro da aliança, encontrada no templo de Javé. De pé, junto ao pilar, o rei concluiu diante de Javé uma aliança, comprometendo-se a seguir Javé e guardar seus mandamentos, seus testemunhos e seus estatutos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, pondo em prática as cláusulas da aliança escrita nesse livro. Todo o povo aderiu à aliança. Reforma religiosa. O rei ordenou a Elcias, o sumo sacerdote, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas das portas que retirassem do santuário de Javé todos os objetos que tinham sido feitos para Baal, para Acera e para todo o exército do céu. Queimou-os fora de Jerusalém, nos campos do Cedron, e levou suas cinzas para Betel. Destituiu os sacerdotes idolatras, que os reis de Judá haviam estabelecido para oferecer incenso nos lugares altos das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém. E os que ofereciam incenso a Baal, ao sol, à lua, às estrelas e a todo o exército do céu, transportou do templo de Javé para fora de Jerusalém, para a torrente do Cedron, o tronco idolátrico, e queimou na torrente do Cedron. Reduziu-o a cinzas e lançou suas cinzas na vala comum. Demoliu as casas dos prostitutos sagrados que estavam no templo de Javé, onde as mulheres teciam tendas para Acera. Mandou vir das cidades de Judá todos os sacerdotes e profanou os lugares altos, onde esses sacerdotes haviam oferecido incenso, desde Gaba até Berzabeia. Demoliu os lugares altos das portas, que se achavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à esquerda de quem entra pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos lugares altos não podiam subir ao altar em Jerusalém. Comiam, porém, pães sem fermento no meio de seus irmãos. O rei profanou o Tofete do vale de Ben-Enom, para que ninguém mais pudesse passar pelo fogo seu filho ou sua filha, em honra de Moloque. Fez desaparecer os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol,
na entrada do templo de Javé, perto do aposento do eunuco Natã-Meleque, nas dependências, e queimou os carros do sol. Os altares que estavam no terraço do quarto superior de Acás, edificados pelos reis de Judá, e os que Manassés tinha construído nos dois pátios do templo de Javé. O rei os demoliu, reduziu-os a pedaços e lançou suas cinzas na torrente do Cedron. O rei profanou os lugares altos situados diante de Jerusalém, ao sul do Monte das Oliveiras, e que Salomão, rei de Israel, tinha construído para Astarte, abominação dos sidônios, para Camus, abominação dos moabitas, e para Melcom, abominação dos amonitas. Quebrou as colunas sagradas, cortou os troncos idolátricos e encheu de ossos humanos o seu local. Demoliu também o altar que estava em Betel, o lugar alto edificado por Jeroboão, filho de Nabate, que havia arrastado Israel para o pecado. Demoliu também esse altar e esse lugar alto. Queimou o lugar alto e reduziu a pó. Queimou o tronco idolátrico. Josias voltou-se e viu os túmulos que estavam na montanha. Mandou buscar os ossos daqueles túmulos e queimou-os sobre o altar, profanando-o conforme a palavra de Javé, anunciada pelo homem de Deus, que tinha predito essas coisas, e perguntou: que sepulcro é esse que estou vendo? Os homens da cidade responderam: é o túmulo do homem de Deus, que veio de Judá e anunciou essas coisas que acabas de realizar contra o altar de Betel. Disse o rei: deixai-o em paz e que ninguém toque em seus ossos. Deixaram, pois, seus ossos intactos, bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria. Josias fez desaparecer também todos os templos dos lugares altos que estavam nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel haviam construído, irritando com isso a Javé, e procedeu com eles exatamente como tinha agido em Betel. Todos os sacerdotes dos lugares altos que ali se achavam foram por ele imolados sobre os altares, e queimou sobre esses altares ossos humanos. Depois regressou a Jerusalém. Celebração da Páscoa. O rei ordenou a todo o povo: celebrai a Páscoa em honra de Javé, vosso Deus, do modo como está descrito neste livro da aliança. Não se havia celebrado uma Páscoa semelhante a esta em Israel desde os dias dos juízes, que haviam governado Israel, ou seja, durante todo o tempo dos reis de Israel e dos reis de Judá. Foi somente no 18º ano do rei Josias que semelhante Páscoa foi celebrada em honra de Javé em Jerusalém. Josias eliminou também os necromantes, os adivinhos, os deuses domésticos, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, a fim de executar as palavras do rei escritas no livro que o sacerdote Elcias havia encontrado no templo de Javé. Não houve antes dele rei algum que se tivesse voltado
como ele para Javé, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força, em perfeita fidelidade à lei de Moisés. Nem depois dele houve outro igual. Contudo, Javé não abandonou o furor de sua grande ira, que se havia inflamado contra Judá, por causa das provocações que Manassés lhe havia feito. Disse Javé: também expulsarei Judá da minha presença, como expulsei Israel. Rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que eu tinha escolhido, e o templo do qual eu dissera: aí residirá o meu nome. Morte de Josias. O resto da história de Josias, tudo o que fez, não está escrito no livro dos Anais dos reis de Judá? Em seu tempo, o faraó Necão, rei do Egito, partiu para socorrer o rei da Assíria, às margens do rio Eufrates. O rei Josias marchou contra ele, mas Necão matou em Megiddo, no primeiro encontro. Seus servos transportaram seu corpo num carro, desde Megiddo, conduziram-no para Jerusalém e o sepultaram em seu túmulo. O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, ungiu-o e constituiu rei em lugar de seu pai. Joacás, rei de Judá. Joacás tinha 23 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Amital, era filha de Jeremias e natural de Libna. Ele fez o mal aos olhos de Javé, como havia feito seus pais. O faraó Necão o aprisionou em Reblá, no território de Emate, para que não reinasse mais em Jerusalém, e impôs ao país um tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. O faraó Necão nomeou rei a Eliacim, filho de Josias, em lugar de seu pai, Josias, e mudou seu nome para Joaquim. Levou Acás para o Egito, onde morreu. Joaquim pagou ao faraó a prata e o ouro, mas teve de criar impostos na terra para pagar a quantia exigida pelo faraó. Cobrou de cada um, segundo suas posses, a prata e o ouro que era preciso dar ao faraó Necão. Joaquim, rei de Judá. Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Zébida, era filha de Fadaías e natural de Ruma. Ele fez o mal aos olhos de Javé, como o haviam feito seus pais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, meu povo, por acompanhar esse vídeo até aqui. Mas é claro, não esqueça de deixar a sua curtida e o teu comentário. Obrigado.